A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal vai avaliar um projeto que visa reformular as diretrizes para a prisão preventiva, proposto por Flávio Dino e relatado por Sérgio Moro. Olha que parceria improvável. O texto busca estabelecer critérios mais específicos para determinar a necessidade dessa medida, como modus operandi do crime, envolvimento em organizações criminosas e quantidade de drogas, armas ou munições apreendidas. Além disso, enfatiza que a prisão preventiva não deve ser baseada na gravidade abstrata do delito, exigindo fundamentação concreta, especialmente durante a audiência de custódia. Olha, o doutor Fábio Santos, você sabe que eu já apanhei aqui bastante, porque eu elogiei a capacidade técnica como jurista do então senador Flávio Dino, que foi ministro da Justiça e nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino foi primeiro colocado no concurso da magistratura federal, ele foi governador, senador, ele é um homem muito experiente, ele é um homem muito inteligente. Então, claro, tem as posições políticas, mas eu não posso ser aqui alguém que não fale aquilo que pensa. Então, ele é muito competente. O Sérgio Moro, tenho lá minhas críticas a ele, mas ele tem uma competência técnica enorme também. Então, são dois juristas, entendam? Juristas. Estão falando de um trabalho técnico, fazendo de um projeto. Mas só que eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma afirmação e eu quero que você espanque essa afirmação. Capê, você está errado, mete o pau, mas eu vou falar. Não adianta nada. Pode fazer o que quiser. Ninguém está obedecendo a lei no Brasil. Já está no Código de Processo Penal. Se puder, minha querida produção, no Código de Processo Penal, colocar o artigo 282, parágrafo 6º, 282, parágrafo 6º, e o artigo 319, enquanto a gente fala, para mostrar, já está lá. Não precisa fazer lei. É só obedecer a lei, é só cumprir a lei. Mete o pau nisso que eu falei, doutor Fábio Santos, por favor. Perfeito, professor Capês. Aliás, ninguém melhor do que o professor para falar de direito penal, nossa grande referência, nossa grande autoridade. E realmente nós temos aí dois profissionais do direito, dois juristas tratando desse projeto, um que apresentou o projeto, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e o ex-juiz Sérgio Moro, né, da Vara Federal de Curitiba, que está aí relatando esse projeto. Então nós estamos aí com duas figuras da área do direito tratando desse tema, o que é muito importante, que nos traz uma segurança jurídica e pessoas, professor Capês, experimentadas no direito penal, né? Isso é muito importante, porque às vezes o jurista não tem experiência naquela área, mas não, são dois juristas com experiência no direito penal. Agora, essa questão que o professor muito bem trouxe, eu vou discordar realmente, porque é muito importante que a lei traga balizas objetivas, né, para prisão preventiva, porque o que a gente vivencia são prisões preventivas que vão, ao longo do tempo, dias, meses, anos, sem julgamento do processo, né? Prisões preventivas que ficam eternizadas no tempo, muitas vezes, e que geram, em algum momento processual, até a soltura, a libertação daquele apenado. Então, uma lei que venha definir de forma objetiva o que é ordem pública, né? O que é essa violação à ordem pública, que traga maior segurança, ou seja, o projeto trazendo para a gente, da figura do juiz, o dever de fazer análises objetivas antes de decidir qual foi o modus operandi desse crime, se estava integrando ou não a organização criminosa, a quantidade do que foi apreendido. Isso é muito importante, traz balizas objetivas para que a gente possa justamente frear esse ativismo judicial, esse decisionismo judicial. É claro que o doutor Fábio Santos tem razão, é evidente. Quanto mais você puder especificar os requisitos, melhor. Eu fui, na verdade, fiz uma crítica dura, porque está escrito na lei. Está escrito na lei. A prisão preventiva só pode ser decretada quando for imprescindível para proteger a ordem pública. Só quando ficar claro que o sujeito solto vai cometer um crime. Ou quando ficar claro que ele está coagindo testemunhas ou destruindo documentos. Então, tem hipóteses muito excepcionais que estão claras na lei. E mesmo assim, o juiz é obrigado, antes de decretar a prisão preventiva, a analisar se uma tornozeleira eletrônica ou uma outra medida pode dar conta e resolver a situação. A prisão preventiva é a última ratio. No entanto, o que tem no Brasil é um abuso nas prisões preventivas, gente lá que não é perigosa,
está presa preventivamente, que não praticou crime com armas, está preso preventivamente. Então, a OAB poderia fazer um levantamento do número de prisões preventivas e por que as pessoas estão presas preventivamente, se isso está sendo obedecido. E olha, doutor Fábio Santos, com a colaboração premiada, que veio com a lei das organizações criminosas, começou a ter um abuso em prisão preventiva que você prende para submeter, fragilizar a pessoa e obrigá-la a fazer a delação contra a lei. Por isso que eu quis fazer uma crítica, mas é claro, justamente por isso que quanto mais específico for, melhor. Doutora Raquel Galinatti perdeu um pouco a paciência, mas o Guilherme Mendes é calmo, tranquilo, contornou bem a situação. Doutora Raquel Galinatti, eu ouvi o tempo todo na minha vida, desde jovem, desde criança, quando eu, na perua escolar com o seu José, tentei pegar uma carona na perua escolar onde eu pagava até o mês anterior e ele me xingou e me perseguiu pela avenida. Desde essa época eu ouço a frase: a polícia prende, a justiça sorta. Mas eu pergunto, a justiça hoje não está prendendo até mesmo sem a polícia pedir? Aí no caso depende de quem vai ser preso, qual é a sua cor favorita, se for vermelho ou se é verde. Então aí depende dessa coloração. Mas voltando à prisão preventiva, voltando ao Dino, realmente eu concordo com você, professor. Eu acho ele um excelente jurista. Inclusive, quando ele foi ministro da Justiça e Segurança, ele conduziu a pasta realmente muito bem. Houve uma condução, uma abertura muito grande para as entidades associativas que representam os delegados de polícia, a polícia como um todo, sempre com uma conversa, escuta e conversa do que era necessário para aprimorar a segurança pública. Mas nesse sentido, previsto ali no 312 do Código de Processo Penal, já está, aliás, em todos os seus livros, descritos os requisitos da prisão preventiva, que é algo que atente contra a ordem pública, econômica, se há algum risco nas investigações ou se aquela pessoa que cometeu o crime ele causa um risco para a sociedade. O que o Dino implementou são outras hipóteses como a crueldade do modus operandi da prática do crime, se houve tortura, se o crime é hediondo, se essa pessoa, se esse criminoso participa de organizações criminosas e facções criminosas. Também ele colocou uma inovação, qual foi a quantidade apreendida com esse criminoso de armas e de drogas. Então, nesse sentido, ele colocou um plus para que a prisão preventiva, obviamente, sempre avaliando o caso concreto, nunca de forma subjetiva, pudesse ser decretada. O único problema da prisão preventiva é que ela fica a critério do Poder Judiciário a decisão e ela não tem prazo para acabar. Meu querido Guilherme Mendes, o Brasil prende demais e continua violento? Está prendendo certo? Está prendendo quem devia? Como é que está essa questão? Está prendendo errado, né? Tanto é que o sistema carcerário está totalmente sucateado, totalmente obsoleto e lotado. Eu estava aqui agora consultando para trazer o dado atualizado dos mandados de justiça, os mandados de prisão pendentes de cumprimento, dado CNJ. São 225.394. Então, para você em casa ter um pouquinho da dimensão do que nós estamos falando. O pessoal fala muito, a doutora Raquel coloca, e em alguns casos eu acredito, que a legislação é frouxa, a legislação não pune. Mas o problema é muito maior do que esse. Se por um lado a legislação é frouxa e não pune, as polícias também não conseguem dar conta de capturar ou de prender aqueles que a justiça já mandou prender. Então, volto a dizer, 225 mil mandados pendentes de cumprimento. Agora, a responsabilidade é da polícia ou é só da polícia? Também não é. Porque vamos supor que, por absurda hipótese, nós conseguíssemos cumprir metade desses mandados num único dia. Pegaríamos 112 mil pessoas. A pergunta que fica é, aonde elas vão ser encarceradas? Existe um déficit de vagas no sistema prisional absurdo. Construir um presídio é caro, demanda tempo. Você faz um presídio com 800 mil, 2 mil vagas, não chega a 0,1% do número de vagas que nós precisaríamos para cumprir esses 225 mil mandados. Então, gente, cuidado com a narrativa de que a polícia prende, a justiça solta, de que a justiça é incompetente, de que as penas são brandas. Isso, em parte, é verdade em alguns cenários, mas existe uma total falência do sistema prisional brasileiro.
Volto a dizer, se todos os presos que têm mandado todos os réus que têm mandados de prisão decretados voluntariamente procurassem as delegacias e dissessem, olha, estou aqui para me entregar, venho aqui cumprir minha pena. Sabe qual é o problema? Colapso. Não tem onde colocar essa gente. Então, o problema é muito mais grave do que esse que a gente coloca. E às vezes se critica a audiência de custódia, às vezes se critica a prescrição e problemas na tramitação dos processos criminais. Esses também são problemas, mas o buraco é muito, muito, muito mais embaixo. Agora, professora Maria, cientista política, imaginemos que todo mundo fosse preso. O que adianta colocar nestas prisões que são escolas para o crime? Lá as organizações criminosas dominam o ambiente, circulam livremente pelo pátio com celas abertas, salvo raríssimas exceções, tem comunicação por, infelizmente, alguns advogados que não são advogados, maus colegas que acabam integrando organizações criminosas e confundem o que é defender o direito com participar da organização. E não só isso, também corrompem maus servidores policiais penitenciários. Enfim, é de dentro da cadeia que se pratica o crime. Porque o sujeito chega na cadeia, ele já recebe um sabonetinho, uma toalhinha, um barbeador, escova de dentes, fala, tá aqui, nós vamos cuidar de você. Custa tanto. Ah, eu não tenho dinheiro. Então você vai ser morto. A menos que quando você sair, você pratique um crime sob nossa encomenda. Então, como é que você vai consertar dessa maneira se, no momento que prende, é a hora que ele começa a ficar mais perigoso? Exatamente, professor. Interessante isso que você falou, né? Uma verdadeira escola do crime. E não importa o governo, entra governo, sai governo, as nossas prisões são as das piores do mundo. A gente infringe diversas categorias de direitos humanos. Eu estava aqui dando uma olhada nos dados e ano passado o Brasil atingiu um número recorde de prisões de carcerários, né? Mais de 820 mil presos, com um índice de reincidência. Lembrando que reincidência é quem, como você mesmo disse, chega à escola do crime, cometeu uma pequena infração, vai preso, fica numa cela superlotada e entra dentro dessa escola e aí sai, cumpre uma pena de 2 anos, volta. Então, a reincidência é isso. Nós temos 70% de reincidência no Brasil. Ou seja, presos que poderiam retomar as suas atividades de produtividade na sociedade, não, eles vão e cometem os crimes. Um outro problema que eu queria mencionar é que temos também uma gama de uma geração perdida, pois 45% dos prisioneiros no Brasil são jovens menores de 29 anos. Ou seja, uma geração perdida, quase 50%. O que é que você vai fazer com esses jovens? Não sei, nada, né? Porque eles vão voltar para a cadeia, porque eles vão entrar no crime e eles provavelmente vão morrer antes de completarem 30 anos. Sociedade materialista, falta de perspectivas, influências nocivas também dos meios de comunicação, filmes, programas que incitam a violência, são várias as razões, games, enfim.